Bem-vinda ao canal do JB. Você que chegou até aqui, eu peço logo que você se inscreva no canal, que você curta e comente se assim o desejar. Essa semana, assumindo o governo de Bolsonaro, o novo ministro da Educação, que em seu primeiro discurso ele prometeu a laicidade na educação. Eu vou esperar para ver. Por tudo aquilo que nós já falamos em nosso canal sobre a história do pentecostalismo, lembrando que o ministro da Educação não é pentecostal, ele é presbiteriano, da Igreja Reformada. O desejo da igreja evangélica, a saber, a igreja pentecostal, neopentecostal e pós-pentecostal, como nós já vimos na história da igreja pentecostal moderna, ela sempre desejou essas questões do poder. É tanto que essas divisões que aconteceram durante esse século XX dentro da igreja pentecostal foram por questões de poder, não foram questões doutrinárias, não foram questões de uso e costumes, mas sim as questões de poder. Existem, inclusive, vários livros tratando sobre esse assunto. Eu passei toda a minha adolescência até a fase adulta na igreja ouvindo esse discurso, que um dia nós teríamos um presidente evangélico. Até mesmo na faculdade de teologia, quando eu estudei, eu ouvia isso de professores presbiterianos, professores batistas, luteranos, anglicanos, né? Mas eu relevava essa ideia e não tinha respostas. Mas para quê? Eu sempre me perguntei sobre essa questão de poder na igreja evangélica reformada e na igreja pentecostal. Desejo pelo poder na igreja pentecostal e reformada. Poder para quê, hein? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Bem-vindo! Bem, eu acho que a igreja evangélica ela chegou ao poder e não está muito bem preparada e nunca vai estar preparada para estar no poder. O ministro foi indicado e já encontraram os discursos dele, mensagens na igreja, evidentemente, uma escola bíblica dominical ou numa mensagem de domingo para os crentes, para os irmãos, falando sobre educação com vara. Evidentemente, gente, que esse discurso dentro de uma igreja, todos vão entender porque havia um contexto. Não quero entrar aqui no mérito teológico, hermenêutico, porque inclusive ele é um pastor presbiteriano e conhece muito bem da hermenêutica, sabe muito bem de retórica. Então eu já não concordei com a rapaziada da esquerda que tentou deturpar essa ideia do ministro. Quanto a isso aí, eu discordo dessa questão. Qualquer crente vai entender, porque há todo um contexto por trás dessa fala do ministro. Mas quando essa mensagem chega na sociedade, que não pertence à igreja, a conotação é outra, como nós estamos vendo. O ministro da Justiça também é evangélico. E tantos outros, em alguns cargos adjacentes, são evangélicos também. E ainda por falar na ministra da Mulher, da Família, a Damares. Enfim, a igreja evangélica pentecostal, a igreja evangélica neo e pós-pentecostal e reformada chegou ao poder. Mas em troca de quê? A que custo ela chegou no poder? Na época da campanha, eu me envergonhei porque não sabia o que dizer ao ver alguns irmãos fazendo arminha, assim, ó, nos púlpitos de igreja, nos cultos, principalmente irmãos de linha pentecostal, mas isso aconteceu também em igreja presbiteriana, igreja batista, isso aconteceu, fora os pós-pentecostais e neopentecostais que tirava selfie e colocava nas redes sociais. O evangelho que um dia eu conheci, que um dia eu estudei no grego, no hebraico, não me ensinou isso. A igreja pentecostal que eu narrei
a história dos começos nesse canal aqui, dos momentos iniciais no século XX, que era uma igreja fundamentalista, sectária, moralista, jamais iria admitir tais posturas de crentes dentro de igreja, principalmente em púlpito. A igreja neopentecostal e pós-pentecostal, eu já esperava um caminho assim, porque dentro da sua história, eles sempre demonstraram esse desejo pelo poder e a ostentação. Isso aí era comum nos discursos de domingo nos cultos. Mas a igreja reformada, ela foi a minha maior decepção. Mas o poder, ele transforma as pessoas e os seus valores. Isso na história do cristianismo, ora, é uma das religiões onde nós vamos entender essas questões de poder que deforma, que deturpa, que tira os valores. A história do cristianismo todo você vai ver momentos em que a igreja ela associou-se à sociedade, ao poder, ao governo e se deu mal. Ela perdeu muito. Nesse momento em que estamos vivendo no Brasil, quando a igreja desejava estar próximo ao poder. Eu não vou falar nem de alguns líderes que sempre estiveram próximo ao poder, porque gostam disso. Líderes que têm redes sociais, que têm, sabe, centenas de milhares de seguidores, mas critica os outros governos, mas esteve, eu vou citar os nomes de nossos presidentes passados, esteve com Collor defendendo. No momento em que ele caiu, ele virou um monstro. Esteve ao lado de Lula. No momento em que Lula caiu, era um monstro. Ao lado de Dilma, de Fernando Henrique Cardoso. E agora ao lado de Bolsonaro. Alguns líderes que vocês veem em redes sociais sempre estiveram próximo ao governo. No momento que o governo sai, aquele que passou se transformou, virou um demônio. Isso está na história, está nas redes sociais, é só procurar. Nesse momento, gente, a minha maior decepção com essa questão dos valores que a igreja jogou na lama. Como eu vou compactuar com um homem claramente que diz a favor da tortura e nunca se desculpou por isso? Vou falar como o presbiteriano faz em pontos. Em segundo lugar, como compactuar com um homem que disse que deveria ter morrido os 30 mil na época da ditadura militar? Como eu vou compactuar com um homem que mentiu sobre a questão do ensino de sexo na escola, através de um livro ou na entrega de mamadeiras que a esquerda chamou de mamadeiras de piroca, que na verdade ele disse que a mamadeira tinha o formato de um pênis? Como eu vou compactuar, em quarto lugar, com um homem que desrespeitou as mulheres, os negros, os gays, as minorias, zombou das mortes de centenas de pessoas na pandemia e em nenhum momento foi à TV se desculpar ou acalentar os parentes daqueles que um dia faleceram? Como eu vou? Como a igreja simplesmente deixou de lado os ensinamentos de Jesus quando aceitou um discurso que bandido bom é bandido morto. Nos últimos momentos que o Messias, chamado Jesus Cristo de Nazaré, esteve entre nós, ele fez o contrário. Ele olhou para o camarada e disse: ei, dos dois que estavam ao lado dele, cara, 2 ladrões, bandidos, ei, ainda hoje você vai estar no paraíso. Mas não, a igreja adotou esse discurso que bandido bom é bandido morto. Qual a solução? Ora, eu vou dar a solução encontrada na Bíblia, na mesma Bíblia que os neopentecostais, os pós-pentecostais, os pentecostais e os reformados que aceitaram esses discursos utilizam para justamente se justificar diante das suas posturas. Arrependam-se de seus pecados. É isso aí, gente. Até a próxima.